Boa tarde, quinto ano. Tudo bem, meus amores? Graças a Deus, por aqui está tudo bem e a tia deseja que com vocês e seus familiares também estejam tudo bem, ok? Nós estamos de volta, né? Mais uma vez nessa tarde para a nossa aula de filosofia e eu gostaria de começar essa aula fazendo uma rápida correção da nossa atividade da aula da semana passada. Nosso assunto da semana passada, que hoje é uma continuação dele, claro, né? É a extinção dos animais e vegetais. Nós fomos até a página 45 e hoje a gente continua essa aula a partir da página 47, certo? Mas antes, como a atividade ela era um pouco extensa, a tia mandou uma parte dessa atividade para vocês e nós vamos fazer a correção da mesma agora, tá bom? Peguem seus livros, alguns já me mandaram essa atividade, eu já corrigi, já devolvi, eu ainda estou aguardando de outros, mas nesse momento da aula, no momento da nossa correção, é bom que você esteja com o seu livro. Na hora que você for assistir a aula, é bom você estar com o seu livro, porque você vai acompanhando a correção já direitinho, ok? Então, a nossa primeira questão da página 43 diz o seguinte: você conhecia esse trabalho de resgate? Acha importante? Por quê? De que trabalho de resgate o qual ele está falando? Ele está falando lá da parte do texto, né? Da ação cidadã, a qual você leu com toda a atenção, né? Para poder responder esta questão. Então, você acha ela importante por quê? Ela é muito importante, né, pessoal? Além da nossa resposta ser, pessoal, porque cada um vai ler o texto, né? E vai fazer a sua colocação. De já eu já quero dizer para vocês que é muito interessante sim a questão do resgate, como nós sabemos que tem animais que já estão em extinção. Esse é um momento, né, muito bom, maravilhoso para resgatar esses animais que estão em extinção, cuidando, né, tratando e reabitando ele na natureza, né? Tentando voltar, colocar ele de volta no seu meio ambiente, no seu habitat. E só assim, fazendo esse resgate com todo esse cuidado, né, especial, porque existem pessoas que fazem esse trabalho maravilhoso, nós estamos resgatando realmente aquelas espécies que andam em perigo de extinção, ok? A segunda questão está escrito o seguinte: escreva nas placas abaixo qual é a responsabilidade do cidadão planetário no que diz respeito à extinção dos animais e das plantas. Bem, você vai colocar em cada plaquinha dessa a responsabilidade do cidadão planetário em relação a esses cuidados. Que responsabilidade ele deva ter, tá bom? A terceira questão. É por causa da interferência humana na natureza que os ambientalistas estão muito preocupados. As espécies estão em perigo de extinção. Vocês vão ver que a resposta aí também ela é pessoal. A tia vai estar aqui dando somente algumas supostas, né? Sugestões para vocês. Então, as espécies estão em perigo de extinção. Escreva nos quadrinhos abaixo quais as causas que levam ao fenômeno da extinção. Então, se tratando do meio ambiente, né? Se tratando da extinção de animais e flora, ou seja, da fauna e da flora, nós podemos colocar no primeiro retângulo tráfico de fauna e da flora, certo? Então, fazendo o tráfico da fauna e da flora é um perigo para a extinção dos animais. No segundo retângulo, o que a gente poderia estar colocando como resposta? Claro que você vai colocar a sua, né? Poluição da água,
do solo e da atmosfera. O terceiro retângulo. Caça e pesca sem critérios, certo? A caça e a pesca ilegal, a caça e a pesca fora de época, né? A caça sem nem, vamos dizer, nada legalizado, ela é tráfico, é um risco, tanto para a fauna quanto para a flora, tá bom? E o último, mudanças climáticas e aquecimento global. Esses daí também estão no auge, né? Em relação à extinção da fauna e da flora. Sabemos que essa preocupação nossa com o meio ambiente não é de agora, já é de muito tempo, né? E nós estamos sempre alertando para que tomemos cuidado, para que façamos a nossa parte, justamente por isso, pelas mudanças climáticas que estão acontecendo, pelo aquecimento global que está acontecendo. Esse também é motivo principal para a extinção dessas espécies, né? É por isso que ela também está em perigo. Então, são muitos fatores que levam à extinção dos animais nesse exato momento e que eles devam ter um olhar mais carinhoso por parte de nós seres humanos, tá bom? A quarta questão da página 44 diz o seguinte: leia o texto abaixo e sublinhe as atividades que podemos ter para evitar danos na natureza. Danos à natureza. E aí o pequeno texto é sobre o aquecimento global. O fenômeno do aquecimento global coloca em risco o futuro da vida na Terra. Por isso, mudar todo mundo pode e deve ajudar a preservar a natureza e a proteger o planeta. Parte que será sublinhada é ajudar a preservar a natureza e a proteger o planeta, ok? Que tal pedir a seus pais que utilizem menos o carro? Quanto mais pessoas adotarem essa ideia, mais diminuirá a quantidade de gases poluentes liberados no ar. Que parte da frase nós vamos sublinhar? A primeira parte, né? Que tal pedir a seus pais que utilizem menos o carro? Próximo. Não desperdice papel. Para a produção de cada 1000 quilos dele, cerca de 50 árvores são derrubadas. Também não jogue lixo nas ruas ou na natureza. A parte que iremos sublinhar é não desperdice papel. Poupe energia. Evite deixar aparelhos ligados à toa. Por exemplo, esquecer o celular carregando durante a noite toda, não estar com nada. Olha só. Qual é a parte que a gente vai sublinhar? Poupar energia, né? Então, poupe energia, evite deixar aparelhos ligados à toa. Vamos para a quinta questão, certo? O aquecimento global e seus efeitos danosos à natureza têm sido causa de intermináveis reuniões internacionais à procura de soluções. Marque um X nas principais causas do aquecimento global. Então, as principais causas do aquecimento global é desmatamento e emissão de gases poluentes. Ok, meus queridos? Na página 45, é uma pesquisa que você deva realizar, né? Com todos os cuidados, observando os animais já extintos no Brasil. Então, o que diz a questão? Pesquise sobre os animais abaixo e depois faça comentários resumidos sobre eles. Procure também nome de plantas em extinção ou já extintas e anote-os para uma atividade depois dessa pesquisa.
Depois ilustre um dos animais pesquisados. Está aí o quadro para você fazer a ilustração, né? Animais já extintos no Brasil, animais em perigo de extinção no Brasil, animais extintos no mundo, você vai citar 2. Animais em perigo de extinção no planeta, cite apenas 10. Ó, só 10, tá bom? Então, depois de toda essa pesquisa, escreva um resumo sobre o que você pensa dessa situação na fauna mundial. Certo? Eu já li alguns textos de alguém que já me trouxe essa atividade, que já me enviou. Achei bem legal, né? Só falta agora nós colocarmos em prática, ok, meus queridos? Então vamos hoje para a nossa aula, né? Dessa tarde, desse dia 5/6. Nós vamos começar na página 46. Mas antes de começarmos a aula, eu quero fazer um lembrete muito importante para vocês, né? O que nós comemoramos nessa data de hoje, dia 5/6. O que é que nós comemoramos, meus amores? Nós comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Dia 5 de junho. Comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. E olha só, para nossa surpresa, no dia da nossa aula de filosofia, falando de meio ambiente, falando de extinção de animais, deu justamente, não foi? Nesse dia? Então, a origem mundial, a origem do Dia Mundial do Meio Ambiente, ele surgiu em 1972, durante uma conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano. E esse dia ficou conhecido como o Dia Mundial do Meio Ambiente, que passou a ser comemorado dia 5 de junho, certo? Então é um dia especial, é um dia onde nós devemos voltar mais a atenção, né, para essa questão do nosso meio ambiente. Ok? Então vamos lá na página 46. Leia o texto a seguir. O tráfico ilegal dos animais é uma das formas mais cruéis de prejudicar a natureza e de provocar a sua extinção. Uma das soluções seria conscientizar os compradores e não os vendedores. As espécies são vendidas por preços muito altos, dependendo da raridade. Por isso, os vendedores continuam sua caça, mesmo correndo o risco de serem presos. Mas, se quem compra entendesse o mal que faz ao próprio planeta, evitaria esse tráfico. Bem, existem várias maneiras, né, da gente tentar esbarrar com esse tráfico, acabar com o tráfico de animais, né? Falo tentar porque nós ainda não conseguimos, mas vamos conseguir acabar de vez, né? Com fé em Deus, cada um fazendo a sua parte. Então, uma maneira da gente tentar parar o tráfico ilegal dos animais realmente seria conscientizando os vendedores, aliás, os compradores, a não comprarem. Porque seria uma forma boa, tia, de conscientizar eles que não a comprassem. Conscientizando os compradores a não fazer esse tipo de compra, esse tipo de negociação com animais, os vendedores, eles não vão encontrar ninguém para comprar. E dessa forma, eles não vão retirá-los do seu ambiente natural, né, do seu habitat, porque eles não vão conseguir fazer nenhuma negociação. Mas, infelizmente, isso está acontecendo e eles ainda conseguem vender esses animais porque tem pessoas que fazem essa prática do mal, que é de realmente estar mantendo, né, esses animais em cativeiros, criando eles presos, pagando altas quantias por eles. Então, isso é um incentivo para os caçadores, né, os vendedores, ir atrás de mais e sempre mais. Então, a nossa parte é conscientizar
os compradores que não façam essa compra ilegal, né? Isso é crime contra o meio ambiente. Isso é tráfico de animais. Então vamos lá. Próximo parágrafo. Das atividades legais no planeta, depois das drogas e das armas, o comércio ilegal de animais é o maior, porque é muito lucrativo. Entenderam, pessoal? É o maior porque realmente é muito lucrativo. As pessoas pagam qualquer preço para adquirir certo animal, certa planta, né? Então, não é só animais, são animais e vegetais também, que são traficados. Em relação aos vegetais, os botânicos, que são os estudiosos das plantas, alertam, melhor dizendo, para a grande possibilidade de a metade das plantas do nosso planeta estarem em processo de extinção. O que faremos sem as plantas? Como vamos respirar? As queimadas, os desmatamentos e as catástrofes climáticas que conhecemos são causadas da extinção das plantas, mas ainda há um tipo de extinção pouco falada que é a causa da preocupação para os ambientalistas e estudiosos. Estamos acabando com os minérios da terra. Há muita preocupação com os seres vivos, mas a falta de minerais pode trazer uma grave crise ao planeta. Muitos minerais são utilizados na fabricação de pilhas, placas eletrônicas, microchips, fios e cabos, baterias celulares, etc. Olha só, gente, tudo que nós temos no nosso meio ambiente, ele nos serve. Ele é de utilidade, né, para nós, que deva ser usado com moderação, que deva ser usado com cuidado e não da forma como estão fazendo, né? Então corre o risco de chegar o dia onde nós não temos mais fonte aonde pegar essa matéria-prima. Ela está sendo usada de forma ilegal. Que em relação aos minérios a gente acabou de observar, em relação às plantas, corre o risco, porque das plantas vem tudo que precisamos, desde o nosso oxigênio até as nossas medicações, nossos produtos de beleza, enfim, né? Tudo vem de lá da natureza. Esse novo problema precisa ser tratado com ética e devemos partir logo para uma solução. Uma delas seria consumir menos e aprender a sintetizar a matéria. Extinção é um grave problema. Só a visão de cuidados de cidadão planetário não poderá, ou seja, só a visão de cidadão planetário poderá ajudar as pessoas a se unir e buscarem soluções. A luta pela conservação do ambiente certamente evita a extinção de animais e vegetais. Ok, meus amores? Então fica aqui a nossa aula, fica aqui o nosso apelo, que todo mundo venha ter consciência que o nosso meio ambiente, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser tratado, ele precisa ter um olhar mais de amor por ele, né? Essa casa onde habita tantos animais, onde habita, né, uma fauna tão grande, uma flora, ela precisa de cuidado. O que é que nós fazemos na nossa casa? Nós limpamos, cuidamos, organizamos, né, tudo direitinho. Então, o meio ambiente, ele também é a nossa casa. Então, a gente deve, né, cuidar do meio ambiente como cuida também da nossa casa. Limpando, cuidando, não cortando árvores, não queimando, e enfim. Fica aqui a nossa aula dessa tarde, ok? Vai ficar como atividade para vocês. A parte da 46, que ela pede que você observe a plantinha, né? E vá colocando as folhas de forma que ela fique uma copa novamente. E em cada folha escreva o nome das espécies de planta que estão extintas ou em perigo de extinção, tá bom? E aí vem a atividade da página 47. E a última, que é lá da página 48, é um texto sobre as baleias. Então, desse texto sobre as baleias, você vai observar que mais abaixo tem um quadrinho pedindo que
Escreva em seu caderno sobre a irresponsabilidade do ser humano com o meio ambiente e os seres vivos. Quais as consequências disso no futuro? Somente isso aqui que você vai fazer lá no seu caderno, tá bom? E fica como atividade, na continuação dessa atividade, a criação de uma pequena paródia que você vai fazer sobre o meio ambiente, tá bom? E essa pequena paródia você escolhe como queira me enviar. Se for através de um pequeno vídeo, tudo bem. Se for escrita juntamente aí no seu caderno, tudo bem também, ok? Tenha uma boa tarde e até a nossa próxima aula.